O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez juntinhos com vocês para levar uma mensagem de fé e autoajuda e nesse novo formato do programa do Lar, nós vamos fazer hoje uma entrevista muito interessante sobre música e espiritualidade. Ficou curioso? Então não muda de canal não, tem muita coisa bacana no programa de hoje. E já que nós estamos falando de música, eu quero falar com vocês, conversar sobre um dos nossos heróis da fé. Não só os heróis bíblicos da fé, mas também grandes personalidades do mundo, que foram importantes e que se utilizaram da música para catequizar, evangelizar, os jovens, os povos. Um deles foi o próprio Francisco Xavier, que é São Francisco Xavier. Ele era um espanhol, vinha de uma família muito nobre, muito rica, poderosa, e quando ele chegou na sua fase de estudo mais aprofundado, a família dele mandou ele para Paris. Em Paris, ele conheceu uma pessoa que foi muito importante na vida dele, estudando naquelas universidades, que era Inácio de Loyola. Isso mesmo, Santo Inácio de Loyola, a qual a nossa instituição, o Lar do Inácio, leva o seu nome. E ele, Inácio era mais velho que ele, Inácio viu naquele jovem um grande potencial, mesmo porque Xavier era extremamente inteligente. E começou então a conversar com ele, queria chamá-lo para junto de Jesus. Mas, como todo jovem, ele estava mais preocupado com as coisas mundanas, mais preocupado em se tornar um homem bem-sucedido, um nobre também, até que em um determinado momento ele começou a reparar nas atitudes de Santo Inácio. E aí é que nós vemos uma coisa importante. Quais são as suas atitudes durante seu dia, sua vida, para que os outros percebam em você? Ele começou a ver que Inácio era diferente. Após o período de estudo, Inácio ele ia ajudar os pobres, ia ajudar os carentes, ia distribuir pão na rua. Ele passava a maior parte do seu tempo nos hospitais, junto com os enfermos, cuidando deles, distribuindo a sopinha de Santo Inácio, a mesma sopinha que nós fazemos aqui no Lar do Inácio, e isso foi mudando a perspectiva de vida do jovem Xavier. Então, Inácio chegou para ele e disse uma frase de Jesus que serve para os dias de hoje. Xavier, de que vale você ganhar o mundo e perder a sua alma? E aquilo ficou dentro do coração do Xavier, até o momento em que ele foi, junto com outros que estudavam juntos, eram amigos, a participar das ações de Inácio de Loyola. Iam juntos aos hospitais, tratavam dos doentes, ajudavam a distribuir a sopa da caridade, até que juntos formariam aquilo que é a Companhia de Jesus. Sim, os jesuítas de hoje. E eles, então, foram, com o passar do tempo, convocados pelo Papa para uma missão que são as missões de evangelizar outros povos, outras nações, os índios. E por aí Xavier ingressou para essa grande campanha missionária na vida dele. Agora, já como padre. E um dos grandes elementos que ele utilizava para trazer os jovens, para catequizar, para evangelizar as tribos indígenas, era justamente a música. A música que ele usava pelos cânticos, pelos instrumentos, ele ia catequizando e levando a palavra de Deus. E esse é um tema muito bacana, porque nós vamos conversar sobre eles hoje. Você tem algum dom musical? Você já pensou em levar o seu dom musical, a sua música, o instrumento que você toca, usá-lo em serviço de Deus? Vamos ver isso já aqui no programa do Lar. Mas, antes de começarmos, bem agora no comecinho, eu quero chamar os nossos patrocinadores.
para que vocês assistam e participem também nessa colaboração com as empresas que mantêm esse programa. Vamos lá, então. Inicia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bem-vindo à Rua Teresa, o maior polo comercial a céu aberto do estado do Rio de Janeiro. Com 1.200 lojas, geramos mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, consolidando nossa marca como um dos principais polos atacadistas do Brasil. Segurança é prioridade em nossa cidade. Petrópolis é a cidade mais segura do estado e nossa Rua Teresa conta com um sistema exemplar de segurança, com câmeras de vídeo monitoramento e rondas policiais constantes, garantindo tranquilidade para comerciantes e clientes. Estacionar na Rua Teresa é fácil e seguro, com 251 vagas disponíveis ao longo da via. No Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, oferecemos cerca de 200 vagas, proporcionando conforto e segurança com monitoramento 24 horas. O Centro Empresarial Alberto Pereira Dias é o maior da Rua Teresa e o terceiro maior de nossa cidade imperial. Com uma vasta gama de empreendimentos, incluindo escritórios, clínicas, emissoras de TV, estúdios de gravação e mais, é o local ideal para seu investimento. Aqui, você encontra oportunidades únicas de investir em lojas e salas comerciais, em um ambiente que une tradição e modernidade. Venha fazer parte do sucesso da Rua Teresa e do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias e leve seu negócio a um novo patamar. Rua Teresa, o coração comercial de Petrópolis, pronta para novos investimentos.
Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 275585. Conheça o trabalho da doutora Mei Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora Mei entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você. Voltamos, meus amigos, espero que você tenha ficado conosco. Então vamos lá, está preparados? Hoje o nosso tema é música e espiritualidade. E temos um convidado muito especial, que eu vou pedir para que ele se apresente para vocês, que ele vai nos falar sobre música, espiritualidade e como a música influenciou na vida dele. E será que a música tem influenciado a sua vida? Bom, antes de eu me apresentar, temos aqui o nosso amigo, né? Marcos, né? Que nós vamos... até parece que a gente não se conhece. Marcos, se apresenta para os nossos amigos, qual a sua profissão, para que nós possamos... Nosso telespectador possa também ter alguma afinidade contigo, os teus amigos. Se apresente para nós. Oportunidade, né? Esse novo formato. Meu nome é Marcos Rogério, tenho 43 anos. Sou empresário, tenho uma empresa de alpinismo industrial e tenho uma outra função... Desde meus 15 anos, aí são 28 anos de carreira atendendo a cidade. Muito bom, Marcos. Então você vê, você que está nos assistindo, uma pessoa como eu, como você, uma pessoa trabalhadora como todos nós e que das suas experiências espirituais, né, a música fez muito parte na sua vida. Aí diz para mim, Marcos, qual você acha a importância da música para a espiritualidade hoje? O que você pode nos orientar, nos dizer sobre isso? A música tem um papel muito importante. Na verdade, ela me acompanha desde muito novo. Eu sempre gostei de música, sempre quis aprender. Acho fantástico quem sabe dominar, que hoje é um chakra, né? O laríngeo. Quem sabe dominar, quem sabe cantar. E a importância da espiritualidade, tudo é vibração, energia, e a música não é diferente, né? De acordo com a vibração da música que você escolhe, ela vai te jogar para uma frequência mais alta, te colocar junto com a espiritualidade mais alta. Ou se for uma música muito para baixo, né, uma música triste, deprimente, pode te ajudar nesse processo e te jogar em frequências mais baixas. Isso pode ser também, a música também influencia, né, Marcos, na nossa vida, de maneira assim, que tem músicas que nos põem para cima, né, e tem músicas que nos colocam lá para baixo, né, nos deixam deprimidos, nos deixam na fossa, né, talvez assim seja a importância que a gente possa sentir no dia a dia. Exatamente. Né? Atualmente, até por estar no lar e cada vez desenvolvendo mais, eu sempre falo que eu estou engatinhando na espiritualidade, nos caminhos da fé. Então, eu tenho ouvido mais, e arriscado a cantar também, as músicas espíritas, músicas gospel também em si, né? Elas têm uma frequência mais alta, elas jogam a gente lá para cima. Né? Isso, a gente está falando em frequência vibratória. Então, algumas notas musicais, né, podem influenciar espiritualmente, nos trabalhos espirituais, né? Porque a música ela eleva a alma, mas também algumas músicas ou notas musicais podem colocar a vibração para baixo, né? Então isso nos trabalhos espirituais, numa casa religiosa, né? Isso influencia também. Eu me lembro que na história de Santo Inácio de Loyola, né? Ele entrava em completamente estado de êxtase,
né, com a música, quando ele ouvia músicas na igreja, e quando ele estava deprimido, angustiado, ele gostava de cantar. Né? Eu acho que é aquele ditado que diz quem canta os males espanta, é muito real isso. Porque isso tudo, a música, ela também vai de notas musicais, mas também de vibração. Né? E essas vibrações influenciam, principalmente quando nós estamos tratando de reuniões mediúnicas, reuniões espirituais, né? Congregações religiosas, isso tudo influencia. Né? Assim, nós temos um coral lá no Lar do Inácio, né? Que ele é um preparatório. Né? E esse preparatório que faz o quê? Com que as pessoas, assim que elas entram na casa, né, recebem uma mensagem de fé, de autoajuda, existe aquele outro ponto que entra logo em seguida, que é o coral. Por quê? É um preparatório. É ali que parece que quando a gente canta, a gente se desarma, né? Esquece os problemas lá atrás, né? E ele nos ajuda muito cantando aqui, lá no coral, né? E traz uma energia tão boa, né? Tão suave para nós, que é como se estivesse, vamos dizer assim, aumentando a vibração da assistência lá do Lar do Inácio para os trabalhos espirituais que virão a seguir. Como é que você vê essa parte do coral com o trabalho espiritual? Na verdade, o coral é um dos primeiros atos ali que a gente, depois da palestra, do reiki, né? E é uma preparação, realmente, ele eleva a nossa frequência para que a gente possa receber o passe ali. E hoje a música ela é uma base também do lar. Se a gente reparar, todas as salas ficam um fundo musical, onde a gente tem músicas evangélicas, religiosas, espíritas e até instrumentais. Porque as instrumentais elas têm essa função são bem desenhadas para elevar a nossa frequência, né? E daí até vem, para você que não conhece, que a diferença vibracional, existe uma diferença entre música clássica e popular e os cânticos religiosos ou mantras. Existe essa diferença, não existe? Sim, sim. Eu sempre gosto de lembrar, tem até uma música que são as 4 estações de Vivaldi, né? São 4 músicas de instrumentais de 1720 alguma coisa, mais de 300 anos. Elas foram desenhadas foram compostas numa época que não tinha tecnologia. E elas têm um poder que mexe até hoje na gente, na nossa concentração, no nosso cognitivo, justamente pelo desenho da música, né? E até uma curiosidade, a música MP3, em relação à música analógica, né, do vinil, o vinil ele consegue preservar todas as qualidades, todas as oitavas da música, e a MP3, a digital, ela não compreende. Existem estudos até que ela diminui, aumenta o estresse, é claro, em pequena escala, ela aumenta o estresse e a música digital em relação à música analógica do LP, né? Do LP. Eu até gosto muito de, assim, eu sou muito, vamos dizer assim, nostálgico, né? Porque eu gosto muito de LP, né? Do vinil antigo. Para quem é mais antigo, conhece o vinil, sim, né? Ainda semana passada nós estávamos com outro colega nosso aqui do lar falando justamente sobre isso, que é o Felipe, que foi DJ, ele é DJ, e ele estava contando, porque como eu tenho uma coleção de disco de vinil do Elvis, né, que eu gosto muito, e há uma diferença interessante quando você realmente escuta um disco de vinil e quando você escuta um digital, né, um Spotify e tal. Claro que a tecnologia de hoje torna o som mais profundo, né, mas existe algo que move ainda no vinil, né? Existem até fábricas que ainda fabricam esse vinil. Mas estávamos também comentando sobre o coral que nós realizamos no lar desde a sua fundação. Hoje não é só o coral, nós temos também um violão acompanhando o coral, além da instrumentação digital. No passado nós tivemos uma banda que acompanhava o coral do Inácio. Né? Nós estamos agora, lentamente, estamos procurando voltar com a banda também, pós-pandemia, mas ele é um instrumento de elevar a fé das pessoas. Eu vou pedir até que a produção que vá colocando algumas fotos do nosso coral para que as pessoas possam entender, né, como são as nossas reuniões, né? E aqui foi um momento de que nós fazemos a procissão das velas em algumas reuniões e o coral canta, fica lindíssimo, é uma harmonia sem igual que procura trazer não só músicas espíritas, espiritualistas, mas músicas católicas que são lindíssimas e músicas mundanas também, porque essas músicas o povo canta conosco. E nós queremos fazer justamente nesse momento de descontração e de louvor,
nós elevamos a faixa vibratória para todos nossos assistidos na nossa reunião. Agora, como a música pode ser também utilizada numa ferramenta de cura? É possível isso num panorama de cura, num trabalho espiritual, alguma coisa assim? É possível, sim, como tudo é vibração, né? É claro que a música, que ela aumenta a nossa frequência, a nossa vibração, isso nos coloca em caminhos que a gente vai achar cura. E bem como no nosso lar, a gente tem sempre a música como pano de fundo ali, que ajuda a harmonizar, além do coral, né? Tem a ajuda à harmonização também para que todas as salas tenham um tratamento. Todas as salas contam com música, né? Com a música ambiente. Todo lar tem música ambiente. Bom, no Muda de Canal tem ainda muita coisinha interessante, mas agora eu quero chamar a nossa filantropia, prestação de contas para você que nos doa 1 quilinho de alimento todo mês. E olha que esse mês em especial, esse mês que você está me assistindo, nós estamos numa grande campanha, né? Porque nossos estoques estão muito baixos. Se você puder nos ajudar com 1 quilinho de alimento, eu sei que Deus vai te dar em dobro nesse teu ato de caridade. Mas vamos ver agora a nossa filantropia, mostrar um pouquinho dela para vocês. Bom, meus irmãos, agora chegou aquele momento de prestação de contas com vocês. Nas nossas filantropias, nós atendemos várias famílias carentes. E hoje, mais do que nunca, a necessidade é muito grande. Porque não só estamos dando para os chefes da família, mas aquele chefe de família hoje ajuda a manter os seus filhos, os seus netos. Então, o nosso grupo se une também doando as roupas, né, que nós lavamos, passamos, é separada por tamanho, né, por idade, porque essas pessoas assistidas também necessitam, né, de um guarda-roupa renovado, às vezes que as roupinhas estão muito gastas, principalmente nossos idosos, que tratamos com tanto carinho. E dentro desse evento de filantropia que ele é realizado, né, existe também o trabalho da sopinha de Santo Inácio. Olha que a gente vem falando aqui de música e de que Santo Inácio distribui a sopinha. Nós distribuímos vários pratos de sopa que eles repetem, aquela às vezes a única refeição das pessoas naquele domingo, né? E juntos fazemos uma grande confraternização, os voluntários da casa e os assistidos. E nós todos, como voluntários, preparamos a sopa, fazemos o café da manhã, distribuímos as cestas básicas, mas também existem os nossos voluntários, que são os médicos, que vão fazer o atendimento médico gratuito, dar a primeira consulta, auferir a pressão. Tudo isso faz parte de um contexto que é amar e servir ao próximo. E você que está nos assistindo é muito importante, porque é o seu quilinho de alimento que faz essa obra toda funcionar. Então, a todos vocês, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. Mas vamos continuar com a música, que também é muito legal? Então vamos lá, outra pergunta nossa aqui, que os ouvintes, né, as pessoas lá do lar, passam para nós, fala um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, como os espíritos, né, podem intervir ou se manifestar através da música? Eduardo, antes até da parte da filantropia ali, que é muito bacana, eu sou agraciado aí, essa irmã Cristina, o Marcelo Cavadas, que estão na parte da música, eu estou junto com eles ali, e é muito maravilhoso. Eu até falo brincando que parece um restaurante com música ao vivo ali, que é uma alegria, todo mundo canta junto, todo mundo se emociona. São horas ali, uma manhã de domingo, que a gente esquece, tanto os assistidos como a gente também, eu particularmente. A gente esquece os problemas da vida e é um momento ali de bênçãos, né? E a gente muito abençoado ali, eu sou muito grato por fazer parte. Mas e a música na parte... os espíritos se utilizam também de música? Como é que é esse trabalho na parte espiritual? Eu acho que... Uma canção, assim, como os espíritos podem intervir ou se manifestar através da música? Eu acho que é interessante na parte do tratamento e talvez na inspiração dos compositores para fazerem as músicas espíritas, por exemplo, né? Porque são músicas tão bem feitas, bem desenhadas, que tocam a gente e elevam, falando novamente, nossa frequência, que eu acho que tem ali uma influência espiritual na hora dele fazer a composição dessa música. Existe até alguns estudos que é feito, né, que algumas músicas, cantos gregorianos, né, são muito utilizados em vários trabalhos espirituais, porque eles ajudam nos tratamentos
de cura, manifestações, até materializações, né? O canto gregoriano possui uma alta frequência vibratória, né? Claro que assim, depende da música e tudo, assim, há uma variação. Mas eles utilizam também nossa sala, o nosso lar. Todas as salas possuem uma música ambiente, harmônica, a mesma música para todas as salas, justamente que é para auxiliar nesses trabalhos espirituais. Por exemplo, nós temos um trabalho de reiki. Então, o reiki, vou dar o exemplo aqui do reiki coletivo, é usado uma música reikiana, porque é um preparatório para aquele tipo de trabalho, que é o reiki coletivo, para todo o nosso auditório. É uma música que é preparada para a frequência reikiana, e esse mesmo trabalho, esse mesmo sistema é utilizado em todas as outras salas. Só que temos ali vários trabalhos diferentes, por exemplo, o trabalho de cromoterapia, o trabalho que é feito com as macas de cristal, que exige a cromo e o cristal. Então, quando você está recebendo aquele tratamento, se você entra no lugar que tem paz, que recebeu uma palavra de Deus, teve um preparatório com o reiki e vai receber ali um tratamento espiritual com a imposição de mãos, como Jesus fazia, com a imposição de mãos, você está recebendo justamente um ambiente de tranquilidade, um ambiente de relaxamento, um ambiente de paz e recebendo os fluidos da espiritualidade. E, unindo isso tudo, a música é que ela vai dar o pano de fundo. É aquele grande efeito especial naquele tratamento que você está fazendo. Quando você termina o seu tratamento espiritual, quando você levanta da maca, né, parece que você sai leve, né, sem peso, você sai flutuando, porque você recebeu uma gama grande de energia positiva, e as energias negativas que às vezes você está atravessando, você esteja possuindo, como angústia, depressão, tristeza, mal-estar, né? Isso tudo ele é tirado. Então você é retirado pelos tratamentos espirituais e você sai leve, sai praticamente flutuando, né? Até o sair do lar. Mas tem uma outra pergunta muito interessante que nos fizeram o seguinte: Marcos, uma que o pessoal faz muito para mim, pegando como exemplo a canção Quanta Luz, que é uma canção muito conhecida, muito bela, né? Que é muito usada em casas espíritas. Qual você poderia dizer o papel específico dessa música, dessa harmonização, que com certeza quem a fez estava inspirado espiritualmente para receber essa música? Qual que você acha que seria esse papel durante uma reunião de passes, de imposição de mãos? Então, Quanta Luz, para mim, é uma música que eu conheci no lar, eu acho ela fantástica. Eu como eu disse, estou engatinhando na espiritualidade, na mediunidade, eu não tenho essa questão de ver, mas é como se eu sentisse uma luz celestial quando essa música toca. Ela acalma todo o ambiente ali, ela não sei qual o poder que ela tem, como ela foi composta, realmente ela teve alguma ajuda espiritual para ser composta, porque ela tem um poder fantástico de tranquilizar o ambiente, de harmonizar o ambiente, né? Inclusive, Marcos, uma coisa interessante, né? Nos nossos trabalhos que existem, a psicografia é um trabalho que, engraçado, vários médiuns que trabalham, até para conhecimento, que trabalham com a psicografia, muitos deles, né, cada um tem, às vezes, se sente confortável com um tipo de música. Uns gostam só que coloquem a Ave Maria de fundo, porque aí entra numa faixa vibratória X. Tem outros que preferem uma música mais mundana e tal, né? Outros já preferem um canto gregoriano ou uma música de Beethoven, de Bach, enfim. Mas sempre estará presente a música, porque a música ela vai fazer esse contexto todo espiritual e vai facilitar o processo de intercâmbio espiritual, para que possa receber aquela psicografia. Há um preparo todo no ambiente, nesse ambiente sendo totalmente preparado para que haja aquela manifestação, para que haja esse intercâmbio espiritual, e a música facilita muito isso. Os sensitivos que trabalham com esse tipo de dons, eles usam muito, até como um pano de fundo, né, para esses trabalhos, e aquele momento de concentração. No momento de concentração é muito importante
porque é a hora da ligação entre os dois planos de existência. Existe também nos trabalhos que são realizados, assim, até nas próprias igrejas católicas, tem alguns cultos, você vê na missa, quando nós vamos, né, ela é recheada de cânticos, né? Sim. E cânticos que vão tocar a sua alma, né? Na igreja evangélica também os louvores são lindíssimos, né? Que é justamente preparando a sua alma, né? Para aquele culto, para a palavra de Deus, né? Te elevando espiritualmente. E existe também os cânticos tibetanos, né? que são famosos. Tudo isso você vê que a música engloba todo esse processo, né? Então, é um dos meios que nós utilizamos no lar para os trabalhos espirituais, né? Você que por acaso tem alguma curiosidade, e não importa a sua crença religiosa, né? Eu acho que cantar, todos nós podemos cantar, sendo numa igreja católica, evangélica, espírita, qualquer lugar, o cântico, ele alivia o peso do nosso dia a dia, da nossa caminhada durante o nosso dia. Exatamente. E a música, para mim, na verdade, 90% das minhas orações eu posso dizer que estão relacionadas à música, né? Inclusive, lembrando aqui, alguns meses atrás, passando por alguns desertos, digamos assim, eu lembro que eu tive uma coisa muito forte, assim, eu com fone de ouvido coloquei Ave Maria repetido, e eu não lembro se era instrumental ou não, e eu chorei copiosamente. Foi a minha forma de orar, até junto com um arranjo de florzinhas ali, aquelas florzinhas que a gente recebe do lar, são maravilhosas. E foi algo muito forte que eu senti, assim, um momento de conexão, e eu chorei copiosamente. Até uma pergunta, porque às vezes as pessoas, eles pensam assim que a gente está aqui do outro lado assim da câmera, e às vezes pensam que a gente não passa por problema nenhum. Bastante. Né? Mas, assim, nós muitas vezes atravessamos tempestades, né? Momentos difíceis. Até nessa mensagem que eu falei de música e com São Francisco Xavier, ele é considerado, né, o apóstolo do Oriente, porque ele enfrentou aquelas embarcações de madeira frágil para ir ao Oriente, ao Japão, à costa da China, para pregar o Evangelho. E ali mesmo ele enfrentou grandes tempestades, a ponto do barco estar para afundar. E numa dessas tempestades ele tentava manter a chama do povo naquela embarcação viva, né, dizendo, olha, tenham fé e tal, vamos, né, e cantava para elevar a moral dos marinheiros, né? E tem até uma passagem muito interessante de que uma vez a embarcação estava para afundar, né, começaram a jogar as coisas, os mantimentos, comida, roupa, as porcelanas que tinha, que era um navio mercantil, tiveram que jogar tudo fora para aliviar o peso do barco. Isso nos faz lembrar que muitas vezes, quando estamos enfrentando uma tempestade, né, Marcos, a gente tem que aliviar o peso da nossa embarcação. E aliviar o peso da nossa embarcação é você jogar fora aquilo que está te pesando. Porque muitas vezes, no seu caminhar, você está passando uma tempestade, o bicho está pegando, né, você está sendo açoitado pelas ondas da vida, mas você continua carregando aquele peso da angústia, da tristeza, da mágoa, daquela raiva que você tem de alguém que te prejudicou, que te puxou o tapete. Aí a embarcação da tua vida vai afundar, quando na verdade você tem que soltar a âncora para o barco navegar. Você tem que se livrar dessas coisas negativas, né, de mágoa, rancor, tristeza, e focar no teu porto seguro, aonde você quer chegar. Porque senão você vai ficar remoendo situações, né, que vão te deixar cada vez mais deprimido, mais triste, né, mais angustiado, e não te deixam ir para frente. Porque problema, né, Marco, todos nós atravessamos. Exatamente. E nesse caminho fundamental para atravessar os desertos é a fé, né? É a fé. Mas a fé. Porque você que está nos assistindo, talvez você esteja passando até um momento desse. E esse momento que você está passando, né, eu, o Marcos e todos, passamos também, independente da sua crença religiosa. É claro que se nós tivermos o conhecimento de como aliviar o peso do barco da nossa vida e como nós podemos agir diante de um momento difícil, vai aliviar e nós vamos conseguir atravessar essa tempestade, porque tudo na vida passa. O momento difícil também vai passar. Mas se nós colocarmos Jesus no barco da nossa vida, botarmos fé, aí as tempestades
vão passar muito mais rápido, porque Jesus vai mandar acalmar as tempestades da vida. Então, meus irmãos, tem aqui uma receita maravilhosa para você que está nos assistindo. Coloque música na sua vida. Coloque Jesus na sua embarcação. Retire a âncora do rancor, da mágoa, da tristeza. E tudo vai correr para o bem em sua vida. Bom, acho que chegou o finalzinho do nosso programa. Eu quero aqui encerrar agradecendo ao Marcos pela sua presença, né, para estar aqui conosco mais uma vez. E a você que nos assiste, né, hoje falamos de música, eu tenho um convite. Vem encontrar conosco no Lar do Inácio. Sim, venha ter uma experiência de fé. Eu tenho certeza absoluta, é indescritível. Você vai receber tratamentos espirituais, independentemente da sua religião, que vão te ajudar a vencer as tempestades da vida, e você vai sair de lá muito mais leve, muito provavelmente sem aquelas amarras espirituais que às vezes estão impedindo você de ir para frente, de você progredir. E é claro, se preparando para os novos meses, os novos anos que estão vindo aí para frente, mas agora é muito mais leve, muito mais zerado. Combinado, então? Todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, no Lar do Inácio. E aonde nós estamos? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. A todos, nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa.